Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês neste dia. Esta é a sua classe denominada Sermões Expositivos e esta é a nossa segunda aula deste módulo 2. Já tivemos 8 aulas no módulo 1 e agora estamos no módulo 2 e esta é a segunda aula. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o registro de Mateus. Queira por bondade abrir a sua Bíblia nesse texto. Capítulo 1, Mateus, capítulo 1. Nós estamos há já uns 3 meses estudando capítulo por capítulo deste Evangelho, até porque nós temos a classe que nós intitulamos de mestrado no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, capítulo por capítulo. E esta semana nós estamos encerrando os 28 capítulos de Mateus, totalizando 50 aulas para a glória de Deus. Temos aprendido muito com este Evangelho, esta biografia, esta história sumária, esta sinopse da vida, obra, ministério do Senhor Jesus Cristo. E eu quero partilhar com vocês este capítulo 1, tomando como base ou por base o versículo 1 também. Mateus capítulo 1, versículo 1. Depois você vai abrir este arquivo em PDF que estou postando para vocês, aonde vai estar o desenvolvimento, deste sermão expositivo. A partir de hoje, aliás, já na madrugada do dia de hoje, eu comecei a escrever um novo livro intitulado Sermões Mateus capítulo por capítulo. Sermões Mateus capítulo por capítulo. Então eu estou desenvolvendo algumas mensagens em cada capítulo de Mateus. Como a nossa mente, o nosso coração está cheio de muitas informações por causa do mestrado, então eu vou transcrever essas informações para um livro, para que não venhamos perder as revelações que nos foi dada. E isso é de suma importância, porque toda mensagem que nós pregamos é aquelas regras que já estudamos lá atrás. Quando eu estou estudando para pregar, eu estou fazendo o uso, o recurso de duas grandes áreas da teologia, que é a hermenêutica bíblica, a exegese bíblica. Então, quando eu estou estudando para pregar, fazendo a análise do texto, fazendo as pesquisas necessárias, as anotações necessárias,
Naquele momento, o pregador, ele é um exegeta, ele é um hermeneuta. Quando ele está na tribuna, no altar, no púlpito, lendo aquilo que ele já estudou e já expondo para a igreja, então ele está praticando ali a homilia. E esses recursos estão entrelaçados entre si. A exegese, a homilética, a hermenêutica e a homilética. E isso faz com que você anote tantas coisas. E a importância da anotação está aí. Porque a mente não é segura. Perdemos muitas revelações importantes que foram iluminadas pelo Espírito Santo no momento da exegese que estávamos fazendo apurada dos termos, das raízes, das palavras, né? Respeitando todo o contexto, cultura, geografia, profecia, história, personagens, transliterando, contextualizando, aplicando, que se você não anotar, você perde. Eu até costumo dizer que uma boa mensagem, para ela chegar a ser de fato boa, ela começa no papel, mas você vai ministrar ela no mínimo 10 vezes. Número 10 é uma bênção completa. No mínimo 10 vezes, para que ela saia do papel e seja impregnada nas tábuas do nosso coração. Escrita nas tábuas do nosso coração. Quando abrir o texto, naquele texto ali, a Bíblia naquele texto, a nossa mente já tem tudo escaneado, porque já está aqui dentro. Então começa no papel até estar aqui dentro. Estando aqui dentro, a gente está pregando o que vive, vivendo o que prega. Isso é importantíssimo. Por isso que eu estou fazendo esta obra agora intitulada Sermões, Mateus capítulo por capítulo. Então, em cada capítulo eu vou extrair uma mensagem. É claro que, pelo que eu estou percebendo, haverá capítulos que haverá 2, 3, 4 mensagens. Pela grandeza, pela riqueza, pela fonte inesgotável que é a palavra. O Espírito Santo tem nos conduzido às águas tranquilas e aos pastos verdejantes da palavra de Deus. Mateus capítulo 1, vejam vocês comigo o versículo 1. O título traz a leitura, a genealogia de Jesus Cristo. Esta, pelo ponto de vista de Mateus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Primeiro ponto de contato com o texto gera desconforto. Gera grande desconforto. Por quê? Porque quem lê livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, se pergunta o que tem aqui, o que pode sair daqui, o que isso aqui quer nos dizer. A maioria de nós corremos, fugimos, nos exaltamos, ausentamos, melhor dizendo,
dos desafios. Nós queremos coisas fáceis, caminhos fáceis. Nós não queremos desafios. Estudar genealogia, por exemplo, é desafiador. Genealogia é desafiador, não importa qual seja. Desde o Gênesis, você vai encontrar várias genealogias das quais nós fugimos. Porque não se prega sobre isso, não se ensina sobre isso, né? Então, optamos pela fuga e em busca do caminho mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto de contato. Porém, nós perdemos muito com isso. Perdemos muito, porque tem muita coisa boa escondida por detrás da fala. Neste arquivo que vocês estão recebendo, eu desenvolvi aqui sermão no capítulo 1, e o primeiro sermão que eu desenvolvi é justamente esta base bíblica aqui. E no desenvolvimento do sermão, eu coloquei aqui uma divisa, as 3 grandes verdades de Mateus capítulo 1, versículo 1. As 3 grandes verdades. Essas 3 grandes verdades, meus amados, elas estão fixadas, as suas bases, justamente nas palavras. Por exemplo, a primeira verdade está na palavra livro da geração de Jesus Cristo. A segunda verdade está na palavra filho de Davi. E a terceira verdade está na palavra filho de Abraão. Depois que mencionarmos as 3 grandes verdades, vem uma conclusão. Então eu tenho uma base, Mateus 1:1. Eu tenho o desenvolvimento do sermão, que é as 3 verdades. Terei então, por fim, a conclusão deste sermão. Ou seja, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Ok? Vejamos então as 3 grandes verdades. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo está chegando agora, mas já tem história. Pois o texto diz: livro da geração de Jesus Cristo. Observe, ele ainda vai nascer. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quer dizer, ele ainda vai nascer, mas já tem história. Porque Mateus já apresenta Jesus no palco da vida como alguém que tem genealogia. Ou seja, como alguém que tem história. Mas ele ainda vai nascer. É muito interessante isso aqui. Por quê? Porque geralmente a nossa vida ela está pautada em 3 grandes fases. 3 grandes fases. Já mencionarei isso aí. Que é a fase do anonimato, a fase da aprovação, a fase da honra. Então, quando Jesus aparece no palco da vida, antes dele aparecer, a sua história já estava sendo
preparada, formada. Ele ainda vai nascer, mas já tem história. A história geralmente ocorre no anonimato, no subterrâneo da vida. Vejam, a história geralmente ocorre no anonimato. A história geralmente ocorre no subterrâneo da vida. Ora, vez por outra, você vê alguém surgindo na evidência, seja na área da pregação, ou do louvor, ou da liderança, ou da teologia. Vez por outra, você vê alguém surgindo aonde nós chegamos a uma conclusão. Este pregador é o pregador do momento, ou este mestre é o mestre do momento, este cantor é o cantor do momento, né? Mas nós estamos vendo o momento em que ele está chegando no palco da vida. Nós não sabemos o seu contexto histórico, sua história de vida, o que ele enfrentou, passou, suportou para chegar nesse momento. E a gente não pode cometer o erro, o pecado, o erro, a ignorância que cometeu o Faraó. Eu vou me reportar aqui o texto com vocês, o livro chamado Êxodo, seu capítulo 1, acredito que o versículo 4 a seguir. Deixa eu ler. Versículo 5. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Tá. Verso 6. Sendo, pois, José falecido, e todos seus irmãos, e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Aí vem o versículo 8, diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Que não conhecera a José. Quer dizer, não conhecera a história, a biografia, o passado de José. E quando nós não conhecemos, nós cometemos erros. Nós cometemos erros. Porque nós afligimos, assolamos, perseguimos a descendência de alguém que, na verdade, no seu tempo fez história. No seu tempo fez história. Então, tomem muito cuidado para não denegrir ou atingir a imagem de alguém, sendo que a gente sequer conhece a história daquela pessoa. E cada um de nós temos um tempo em um tempo só, nós temos um tempo para viver os 3 tempos do verbo. O tempo do anonimato, o tempo da prova e o tempo da honra. Em um tempo só. Eu vou usar uma base bíblica aqui, que está em Atos capítulo 13. Por favor, essas bases não estão aqui no arquivo que eu enviei a vocês. Então, são coisas que o Senhor está nos conduzindo pela mensagem. Atos capítulo 13. A partir do versículo 20. Atos 13, versículo 20.
A narrativa é de Paulo, o registro é de Lucas. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Vejam que nesse versículo 25, especificamente, está escrito: mas João, quando completava a carreira. Mas João, quando completava a carreira, porque ele tinha um tempo para completar a carreira, a sua obra, seu ministério. Todos nós temos um tempo para completar a nossa carreira. E devemos servir a Deus neste tempo. Aí você dá um salto do verso 25 para o 36. Do 25 para o 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu. E foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Olha só a força desse texto. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo, porque cada um de nós temos um tempo. Você não pode perder tempo. Você não pode ignorar o tempo. Você deve aproveitar o tempo. Porque o tempo passa. E no tempo, Davi serviu ao Senhor. E depois que ele serviu ao Senhor, segundo a vontade de Deus, está escrito que ele dormiu, quer dizer, o tempo acabou. Morreu, foi sepultado, viu a corrupção. Então, não despreze o tempo e não perca o tempo fazendo ou cuidando de coisas que estão fora do cenário da vontade de Deus para a sua vida. Não gaste o seu tempo por aí com coisas desnecessárias. Vá para cima daquilo que é o propósito ideal de Deus para a sua vida e faça valer o tempo e valer a pena o tempo. Porque o tempo, ele não para. Ele não para. Então, a nossa história, na maioria das vezes, está sendo desenvolvida no anonimato. Então, ninguém chegou hoje sem história. Se chegou, é porque tem uma história. E essa história está escondida, está no subterrâneo da vida. E nós não podemos pecar nesse sentido de desprezar o anonimato das pessoas. Porque ali dentro tem história. É isso que Mateus, capítulo 1, versículo 1, está falando da pessoa de Cristo, quando fala o livro da geração de Jesus Cristo, da sua árvore genealógica. Então vejam, a história geralmente ocorre no anonimato, no subterrâneo da vida. Veja, mas ela nos prepara para ser apresentado pelo Pai.
ela nos prepara para ser apresentado pelo Pai. Que coisa linda, não é? Por que pelo Pai? Porque em Mateus capítulo 3, vamos voltar lá, Mateus capítulo 3, principalmente o versículo 16 e 17, que é uma correspondência de Lucas 3, 21 e 22. Me faz lembrar um momento aqui também, vou citar aqui. Um texto que está em Lucas, deixa eu mostrar aqui, peraí. Lucas capítulo 2, vai falar do Senhor Jesus no versículo 39, Lucas 2, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Veja, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então aqui em Lucas 2,42, ele já está com 12 anos. Em Mateus 3, 16, 17, a idade de Cristo é quase 30, ou o que nós chamamos de 30 anos. Porque o Lucas 3, 23 vai dizer isso. O Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Dos 12 aos 30 são 18. São 18 anos. Anonimato. São 18 anos. Obscuro. São 18 anos. Subterrâneo da vida. São 18 anos. Fazendo história, mas ninguém sabe. Ó. Só que Mateus 3, verso 16 e 17, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Veja, quando chegar a hora de Deus te apresentar, os céus vai se abrir. Quando chegar a hora de Deus te apresentar, o Espírito vai descer sobre ti. Quando chegar a hora de Deus te apresentar, Ele vai mencionar o seu nome. É uma coisa tremenda isso aqui, irmão. Olha isso aqui. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. 1. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 2. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraz. 3. Então você pode estar vivendo justamente isso aqui, um tempo de anonimato, um tempo de subterrâneo, um tempo em que ninguém te conhece, ninguém sabe da sua existência, ninguém sonha que você existe. E isto no Evangelho, na Bíblia, na história, aleluia, aleluia, é muito comum, é muito comum. Tem um tempo de se esconder e tem um tempo de aparecer. O mesmo Deus que projeta Elias é o mesmo Deus que diz para ele: esconde-te. Ó, faz parte do plano, do projeto, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor Jesus se retirou muitas vezes, porque na sua boa maioria,
duas grandes coisas aconteciam. Ou alguém queria declarar, publicar e até consagrá-lo rei, ou alguém queria tirar a sua vida. Então quem tem uma chamada tem que ter inteligência para saber quando alguém quer dar a ele um título fora do tempo, lavácia camantuité, ou quando alguém quer tirar a vida dele ou dela prematuramente. Aleluia. Oh glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então você tem que entender estas coisas. Então, no desenvolvimento deste sermão, a primeira verdade está aqui. A primeira verdade é que Jesus está chegando agora, mas ele tem história. Ele tem uma árvore genealógica, ele tem um livro da geração. Então, não destrua a imagem de alguém porque você conhece ele agora. Certamente esta pessoa também tem história. Toda pessoa que está vivendo um tempo de honra no presente da sua evidência, olha a palavra evidência, é porque já fez história no tempo passado do seu anonimato. É o que eu disse agora há pouco. É muito comum a gente perceber quem está em evidência no tempo, agora, no palco da vida. E aí a gente se precipita e toca, fala, critica, mas pecamos como o Faraó por não conhecer a história do José. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não faça isso. Não cometa essa loucura. Não faça isso. Não toque nas pessoas, no homem de Deus, na mulher de Deus, no jovem de Deus, no adolescente de Deus, na criança de Deus, no ancião de Deus. Não toque. Não toque naquele ministério. Não fale mal do ministério, da igreja, do companheiro. Você não conhece a história. Você não conhece o anonimato, a lacuna, o subterrâneo, a obscuridade. Não está em seu poder isto. Não está em seu poder. Cada um de nós estamos sendo preparados por Deus para no tempo oportuno sermos projetados pelo mesmo Deus que preparou. E quando Ele for nos apresentar, vai acontecer três coisas. O céu vai se abrir, o Espírito vai descer, o Pai vai falar. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, que coisa boa. Podemos citar alguns exemplos, como eu deixei aí neste PDF, no desenvolvimento do sermão. Agora parece que o sermão pega um corpo, depois dessa primeira fala, o sermão começa a pegar um corpo já. E aí vem um desenvolvimento agora, no sentido de citar outros exemplos. E eu peguei justamente José. Em Gênesis nós temos a biografia de José. José, o filho de Jacó com Raquel. Você já vai ter a base bíblica para citar Gênesis 30, versículo 23 e 24. E nós vamos nos envolver com esse texto lá. Venha, Gênesis 30, versículo 23 e 24. Falando de Raquel, tá assim, o 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. É o 23 e 24. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Tirou-me Deus a minha vergonha. Quer dizer, para Deus tirar a vergonha de Raquel, deu a ele um José que fez história.
Então, quando Deus te levantar no palco da vida para lhe apresentar, além do céu se abrir, o Espírito descer e o Pai te apresentar, você virá para tirar a vergonha de alguém. Você virá para tirar a vergonha do seu pai, a vergonha da sua mãe, a vergonha da sua família. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Talvez o passado, a estrutura, o desenvolvimento da família não foi dos melhores. Mas Deus tem um plano com alguém da família. Pode ser com o marido, pode ser com a esposa, mas pode ser com o filho. Deus tem um plano com alguém da família, e esse alguém com quem Deus tem um plano é alguém que Deus vai tirar a vergonha da família. Aleluia. Oh, glória. Quantos nós não conhecemos? Quantos? Quantos eu não conheço, você conhece? Que a história da família era uma vergonha na rua, no bairro, na vila, na vizinhança, no grau de parentesco. Ninguém gostava de ir lá, ninguém gostava de receber, ninguém gostava de ver, de abraçar. História de vergonha, histórias imorais, histórias violentas, histórias de coisas más. Mas a graça de Deus entrou nesta casa. Deus lembrou-se desta casa, como lembrou-se de Raquel. E desta casa Deus levanta um para tirar a vergonha. Oh, que mensagem, meu Deus. E diz o versículo 24, e chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. Então, o étimo da palavra José, Jeová acrescenta. Ninguém sabe que José existe, mas Jeová está acrescentando. Jeová está acrescentando. Está certíssimo o texto. Vocês lembram que quando o faraó tiver aqueles 2 sonhos, que ele não tinha condições de entender, e nem os seus magos, astrólogos, videntes, adivinhadores, e que o copeiro lembrou das suas ofensas e mencionou José que está no cárcere, a ordem foi para trazer José a Faraó, e José, antes de ir a Faraó, banhou-se, pôs uma túnica nova, não é? Se preparou, e o texto diz que José subiu. Tá certo, porque o nome dele é José, significa Jeová acrescenta. Então está na hora de subir. Mas ele teve que viver um tempo de anonimato. A vida do José é isso aqui. Como eu coloquei, ó, seu nome significa Jeová acrescenta. Sua vida está dividida em 3 fases, sendo elas do nascimento aos 17 anos. Está em Gênesis 37, 2. Do nascimento aos 17 anos. Por quê? Porque o José vai aparecer nas páginas seletivas da Bíblia com 17 anos. 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Aqui aparece o José. Você vê ele o nascimento lá, acabei de mencionar o nascimento, do nascimento aos 17. Então, no Gênesis 30, verso 23, 22 e 34, é o nascimento. Está aí. Mas aí ele aparece aqui com 17. Essa é a primeira fase da vida. Esta primeira fase aqui, nós a chamamos de a fase do anonimato. Do anonimato. Então, depois vem a segunda fase, dos 17 anos aos 30 anos, que é o Gênesis 41, 36. 41, 46. Vou corrigir aqui no meu PDF que está errado. Pronto. 41, 46.
Quando eu leio Gênesis 41, 46, e José era da idade de 30 anos. Olha isso aí. Então, do nascimento aos 17 é a primeira fase. Chamamos de anonimato. Mas do 17 aos 30, que é a segunda fase, eu a chamo aqui de a fase da provação. Dos 17 aos 30 são 13 anos. Foram 13 anos de provação. Só você ler tudo que José passou no capítulo 37, no 39, no 40, para chegar no 41, verso 46. Então foram 13 anos de prova, 13 anos de luta, dificuldades, muitas, não é? É o José da túnica, do sonho, da cisterna, o José vendido, José revendido, o José da casa, o José da calúnia, o José do cárcere, o José do esquecimento, enfim, muitas foram as suas aflições. Então ele está no palco da vida agora, mas já passou pelo anonimato e está passando pela provação. E a terceira fase é aquela que vai dos 30, né? Dos 30 aos 110 anos, porque aí já é Gênesis 50, 26. Gênesis capítulo 50, versículo 26. E morreu José da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então ele vai dormir no Senhor com 110 anos. Dos 30 para os 110 são 80. Não é isso? Então ele tem 17 de anonimato, 13 de prova e 80 de honra. Ok? Veja, ele tem 17 de anonimato, do nascimento ao 17 é anônimo. Não conhecemos nada dele. O que conhecemos é dos 17 aos 30, prova. E depois dos 30 aos 110, honra. Anonimato, prova e honra. São as três fases da nossa vida. Então, em um tempo só da nossa vida, lembra do Davi, servindo ao Senhor no seu tempo? Então, nesse seu tempo, que é da nossa vida, nós conjugamos os três verbos num só. Porque o nosso um tempo, no seu tempo, está o passado, presente e o futuro nosso. No sentido do que, no nosso passado, a história sendo construída, mas no anonimato. Depois, quando a gente aparece num período de provação, passamos por elas para que chegue um período de honra. Isso aqui é Mateus capítulo 1, versículo 1. Estamos usando breves exemplos para mostrar aonde podemos chegar quando pensamos nesta primeira verdade de Mateus capítulo 1, versículo 1. Aí concluímos aqui alguma coisa, né? Na primeira fase da vida de José, a fase do anonimato, nós temos a história obscura de José. Se nós perguntássemos a José quais seriam as suas obras, seus feitos, suas conquistas, certamente ele nos responderia: nenhuma. Por quê? Do nascimento até 17 anos, a gente não tem nenhuma história. É obscuro, está no anonimato, está escondido. Pois é. Mas se nós perguntássemos a José quem ele era, então nos responderia, olha o que José nos responderia: eu sou filho de Jacó, o homem que lutou com Deus, o homem que tinha sonhos espirituais, o homem que foi transformado. Opa, peraí. Você está chegando agora e você é filho de Jacó? Daquele que lutou com Deus? Daquele que tinha sonhos espirituais? Daquele que foi transformado? Opa, é melhor a gente respeitar você. Perceberam? Perceberam que a gente chega e as pessoas falam: nossa,
Quem é isso daí? De onde que veio? Sem conhecer a nossa história? Sem conhecer a nossa árvore genealógica? Desrespeitando os feitos do passado? Então isso acontece muito e nós não podemos agir dessa forma, praticar isso aqui. Aprenda a respeitar a história das pessoas. Não importa quem elas sejam, viu? Não importa quem elas sejam. Nosso dever é respeitar a história das pessoas. Então ele nos responderia isso. Ele ia um pouquinho mais além, mas ele também nos responderia: eu sou neto de Isaac. Sim, filho da promessa. O tipo de Cristo. O homem do altar. Olha que coisa linda. Aí esse respeito pelo filho de Jacó já começa a aumentar, porque ele não é só filho de Jacó, ele também é neto de Isaac. E aí ele vai fechar com chave de ouro, porque ele vai falar assim, ó, José também nos responderia: eu sou bisneto de Abraão. Abraão, sim, o pai da fé, o amigo de Deus. Então, com essas respostas, a gente chegaria a uma conclusão. José está chegando agora, mas já tem história. Porque a história dele está calcada no pai, no avô e no bisavô. Ele é filho de Jacó, ele é neto de Isaac, ele é bisneto de Abraão. Meu Deus. Coisa tremenda. Isso aqui é terrível demais. Com essas respostas, José estaria nos dizendo: estou chegando agora, mas já tenho história, e a minha história está calcada nos meus antepassados. Sou filho de Jacó, neto de Isaac e bisneto de Abraão. Por favor, me respeitem. Na minha linguagem seria mais ou menos isso, né? Então, nós temos pessoas que não respeitam a história do seu passado. E nós não podemos desrespeitar isso. Como tem filhos que entram na história desprezando a história do pai. Isso é um pecado violento. Isso é um pecado violento. Não se entra na história desfazendo a história do seu pai, da sua mãe, da sua família. Pelo contrário, se honra até perpetuar com louvores essa história. Podemos trazer à memória ainda a história de quem? Do próprio Davi. A história do próprio Davi a gente pode trazer aqui, ó. Alguém anunciou a Saul, rei de Israel, que Davi estava disposto a duelar contra o Golias, lembra disso? E Saul mandou chamá-lo. Quando Saul olhou para Davi, o desprezou, porquanto era um jovem. Mas Davi lhe contou uma história sobre o urso e o leão. 1 Samuel 17, verso 31 a 37. Como a dizer, Saul, estou chegando agora, mas já tem história. Isso é um outro exemplo. Então, quando Davi chega, Saul fala assim: você não tem nem condições para isso, rapaz. O camarada lá é guerreiro desde a infância dele, você é um menino. Aí Davi tem que falar para ele: peraí, calma. Você está me conhecendo agora. Mas deixa eu te contar a minha história. A minha história é isso, urso, isso, leão. Aí o Saul, opa, pensando bem. Então tem pessoas que vai cometer esses erros. Vai olhar para a aparência, vai olhar para a idade, vai olhar para a estatura, vai olhar para a fraqueza externa e não vai conseguir enxergar a princípio a grandeza de Deus na sua vida. Como você pode cometer o mesmo erro e não enxergar a grandeza de Deus na vida do seu amigo, do seu colega, do seu irmão, e está cometendo o mesmo erro. Então, todos nós temos uma história, mas ela é obscura, ela é oculta, ela está no subterrâneo, porque Deus a está escrevendo. Um outro exemplo, rápido para fechar esse primeiro: Mardoqueu fez história do anonimato. Lembra de Mardoqueu, o livro de Esther? Ele fez história, mas no anonimato. Por quê?
Quando Bigtã e Teres tramaram um plano para matar o rei Assuero, Mardoqueu soube desse plano e imediatamente mandou avisar a rainha Esther, que por sua vez avisou o rei Assuero. O caso não foi investigado, os culpados não foram mortos. Está lá em Esther 2, 21 a 24. Está lá. Mas o judeu Mardoqueu não foi lembrado e muito menos ainda honrado imediatamente. Nem lembrado e honrado imediatamente depois dos seus feitos, da sua história. Ele fez a história, mas pois estava enfrentando um tempo de anonimato. Quer dizer, observe que ele está no anonimato, mas está fazendo história, mesmo não sendo honrado nem lembrado. No tempo oportuno, é claro, esse tempo oportuno é o tempo de Deus. O rei Assuero teve o quê? Teve uma noite de insônia e solicitou a seus servos que lhe trouxesse o livro das crônicas do dia. Neste livro está registrado, ou era registrado, no caso, os feitos do rei, né? Suas conquistas, suas vitórias, a história do seu reinado. Quando se deu início à leitura de uma determinada história, a narrativa, ela mencionava os feitos do Mardoqueu para com o rei lá no capítulo 2, verso 21 a 24. E a decorrência da história ali, da narrativa, está no capítulo 6, verso 1 até o verso 14 de Esther. Mas o que aconteceu está no capítulo 2. Veja, o tempo da leitura é no 6, mas o tempo dos fatos, como ocorreram, foi no 2. Então nós estamos olhando a história do anonimato, que levou um tempo para vir para o palco da vida agora. Então, quando se deu início aí, Mardoqueu foi do anonimato para a evidência. Saiu do 2 para o 6. Do anonimato para a evidência. Da porta para o palácio. Porque no passado anônimo, ele fez história. Então, são coisas que a gente vai encaixando aqui na expressão, na primeira expressão, na primeira verdade, livro da geração de Jesus Cristo. Esses são alguns exemplos que norteiam esta primeira verdade a respeito do Senhor Jesus em Mateus 1:1, quando menciona livro da geração de Jesus Cristo. Sua árvore genealógica é o pano de fundo histórico que prepara o palco da vida para a sua chegada. Então você não pode fugir disso aqui, porque o seu anonimato, o seu subterrâneo, é o pano de fundo histórico que está preparando, calcando as estradas da vida para você palmilhar, para você caminhar, ok? Nós temos por hábito julgar as pessoas pelo primeiro olhar, sem levar em consideração sua história. Os rabinos tinham por costume perguntar: de quem és filho? Com isso eles estariam perguntando: qual é a sua história? Por isso que Mateus abre aqui dizendo: livro da geração de Jesus Cristo. Mateus está dizendo: quem está chegando agora no palco da vida tem história, respeita ele. Então esta é a primeira verdade, ok? Qual é a segunda verdade? Lá de Mateus capítulo 1, versículo 1. Vamos voltar para lá. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, ele fala assim: filho de Davi. Então essa é a segunda verdade. A segunda verdade está aqui nesse texto, nessa expressão do texto, né? Em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo tinha uma profecia, pois o texto diz filho de Davi, Mateus 1. Essa é a segunda verdade. A primeira verdade é que Jesus tem um livro da geração, tem história. Cristo tem história. Segunda verdade, tem uma profecia. Oh, que coisa linda! No Antigo Testamento, Deus havia dito por intermédio do profeta Natã, o profeta Natã, ao rei Davi, que nunca faltaria sucessor no trono
e que seu trono seria perpétuo, segundo Samuel capítulo 7, verso 14 a 16. Esta profecia tinha um contexto imediato, porque apontava ali imediatamente para o governo, o reinado de Salomão, mas a mesma profecia de contexto imediato, regra da hermenêutica, também tem uma referência indireta, porque ela apontava também para a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, como está em Isaías capítulo 22, versículo 22. Ser filho de Davi segundo a carne, que é Romanos 1:3, era ser o rei esperado pelos judeus. Daí Mateus apresentar o Senhor Jesus Cristo como rei para os judeus quando escreveu este evangelho. Quando temos uma profecia divina, olha isso, o Senhor a seu tempo nos conduzirá para o palco do seu cumprimento. Cristo tinha história, Cristo tinha uma profecia. Então tem que esperar o tempo para que ele entre no palco, para que conheçam a sua história. E quando ele estiver nesse palco, ele está no cumprimento da profecia. Poderíamos citar Gálatas 4, versículo 4. Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho. Então tem que ter uma plenitude dos tempos, porque na plenitude dos tempos, o palco da história está sendo preparado. Paulo disse a Timóteo, olha isso, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Timóteo está diante de uma igreja importante na cidade de Éfeso, exercendo um lindo ministério, vivendo um resultado de uma profecia. Você tem uma profecia divina, o Senhor Deus a levará a cabo o seu cumprimento. Não se precipite. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir seus propósitos. Então, quando nós temos uma profecia, e esta profecia divina, foi Deus quem falou, nós vamos nos achar mais cedo ou mais tarde neste palco, neste cenário, neste lugar, nesse posto, nesta posição, porque a profecia vai se cumprir. Que coisa linda, hein? Puxa, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Em terceiro lugar, e aí encerramos a terceira verdade e encerramos a mensagem aqui. Estamos caminhando para a conclusão desta mensagem, né? Nesse ponto 2 da profecia, quantas pessoas têm profecia? Quantas pessoas são alvas de uma mensagem profética? Quantas pessoas são alvos de uma mensagem profética? Infelizmente, quantas pessoas, mesmo tendo uma mensagem profética, saíram do centro da vontade. Colocaram tudo a perder. Deixaram todos os planos de Deus amortecidos. Enquanto elas não voltarem, esses planos não se renovam, não se reavivam. Por isso que Paulo diz, não despreza, né? Quantas pessoas desprezaram aquilo que Deus lhes prometeu. Outras tomaram decisões precipitadas, buscaram ser aquilo que não era para ser, aceitaram ser aquilo que não era para ser, porque o tempo da profecia não era aquele.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Em terceiro lugar, o texto está dizendo que ele é filho de Abraão. Olha a conclusão. Olha a conclusão. O Senhor Jesus tinha uma promessa, pois o texto diz filho de Abraão, Mateus 1:1. Ele tem história, livro da geração. Ele tem uma profecia, filho de Davi. Ele tem promessa, filho de Abraão. Pegou? Ah, que isso. Se você não estiver aí dando um glória a Deus uma hora dessa, você está mal. O negócio está feio pro teu lado. Ser filho de Abraão era ser filho daquele que recebeu 7 promessas em Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. Eu vou te mostrar. Em Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha isso aqui, olha isso aqui. Veja isso, versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te amaldiçoarem. Aliás, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas. Jesus Cristo, filho de Abraão, filho da promessa. Cristo tinha uma promessa. Então, ser filho de Abraão era ser filho daquele que recebeu 7 promessas. A 7ª promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a 7ª promessa apontava diretamente para o Senhor Jesus. O texto está dizendo isso: em ti serão benditas todas as famílias da terra. No seu contexto imediato, a promessa apontava para a semente de Abraão, que no caso seria o Isaac. Mas na sua referência indireta, estava apontando para a semente de Gênesis 3,15, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Mateus abre o Evangelho apresentando o Senhor Jesus Cristo ao mundo como aquele que está chegando agora, mas já tem história, profecia e promessa. Quando essas 3 verdades fazem parte da nossa vida, não precisamos entrar em pânico. Pois a caneta que está escrevendo a nossa história está nas mãos daquele que domina nos céus e na terra. Salmos 139, verso de número 16. Ele fará cumprir tanto a profecia como também a promessa. Ele vai fazer cumprir tanto a profecia como também a promessa. Quer ver? Fechamos aqui, conclusão, Mateus capítulo de número 2, versos 5 e 6. Mateus 2, versos 5 e 6. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Tem alguma coisa aí? Tem alguma profecia aí? Tem alguma mensagem profética aí? Tem alguma promessa na sua vida? Está escrito? O Senhor falou? O Senhor registrou? O Senhor escreveu? Então, peraí. Verso 5. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, o palco, o cenário, o local. Porque assim está escrito pelo profeta, a profecia, o Deus que fala, o Deus que cumpre. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aquilo que foi profetizado, Miqueias 5, verso 2, Mateus 2, versos 5 e 6, Jesus está no palco da profecia, no palco da promessa, no palco da história. História, profecia e promessa. Isso é Mateus, capítulo 1, versículo 1. Que Deus e Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo te dê uma iluminação terrível nesta mensagem. Que você possa levá-la
Há muitos lugares que você possa fazer dela uma mensagem extraordinária, uma mensagem gigantesca, e Deus possa te usar muito através desta mensagem, porque a mensagem não é do pregador. O pregador não tem mensagem. Ninguém pode patentear aquilo que é a palavra. O pregador tem ministério, mensagem ele não tem. Ageu capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor. De quem que é a mensagem? Do Senhor. Pelo ministério de Ageu. Quem tem ministério? Ageu. Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. De quem que é a palavra? Do Senhor. Quem era Jonas? Um profeta. Tinha um ministério. Em Jonas capítulo 3, o Senhor pela segunda vez falou com ele dizendo: vá e pregue a mensagem que eu já te dei. O pregador não tem, o pregador recebe. A única coisa que ele tem é um ministério, que se ele não cuidar, até o que tem lhe será tirado. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser e assim permitir. A paz do Senhor Jesus.